Boa noite, amigos da comunidade da região 1, tanto professores, corpo técnico administrativo e alunos, né? Estamos hoje aqui com a nossa aula inaugural do Campus Regional 1, que tem como grande objetivo integrar todas as pessoas da comunidade acadêmica da região 1 em um momento acadêmico, né? Em um momento que a gente possa discutir não só a situação que a gente está vivendo, mas que a gente possa agregar conhecimento nesse momento tão importante, né? Compreendendo que o papel da universidade ele não é só de reprodução de conhecimento, ou seja, você levar adiante conhecimento já produzido, mas também de produção do conhecimento, né? E no dia de hoje, a gente vai fazer um formato em função da pandemia, que é o formato de um vídeo que a gente está compartilhando com vocês, né? Queria lembrar que, além do vídeo, há possibilidade de interação conosco a partir dos comentários e do chat que fica aqui ao lado do vídeo, né? Então, eu sou o professor Leandro Forel, sou professor da Unidade Litoral Norte, e a partir de agora, então, começamos a nossa aula inaugural, que vai contar com a presença da professora Adriana Leal Abreu, nossa diretora regional, e do professor Luciano Andreatta, professor de todas as unidades da nossa região, né? Então, nesse sentido, eu dou a palavra à professora Adriana para que faça a sua saudação inicial. Muito obrigada, professor Leandro. Agradeço também a presença do professor Luciano. É sempre bom participar desses momentos onde a gente consegue essa aproximação entre todos os membros da nossa região, porque nós estamos vivendo um momento diferente, sob todos os aspectos, e sobretudo um momento muito diferente para a nossa universidade, para a nossa região. Há alguns meses a gente se encontrava pessoalmente, a gente fazia as nossas aulas inaugurais no nosso auditório, na Unidade Porto Alegre, ou no auditório da Unidade Litoral Norte, ou no nosso auditório da Unidade de Guaíba. Então, nós tínhamos esse contato mais próximo com as pessoas, o que nesse momento não é possível, mas não torna esse momento menos importante. Então, nós estamos iniciando uma nova era para o ERGS. E na nossa avaliação, e na avaliação de muitas pessoas externas, a nossa universidade está sendo pioneira. Pioneira por desenvolver uma pesquisa que conheceu tanto o nosso público discente, quanto o nosso corpo de funcionários, os técnicos e os nossos docentes também. Então, durante todo esse processo, quando nós lá em março iniciamos, tomamos a decisão, né, a gestão da universidade tomou a decisão da suspensão das aulas, nós não ficamos parados enquanto região, nem enquanto professores, nem enquanto representante dos alunos. Nós estudamos nesse período todas as possibilidades de como retomar neste momento, que nós retomamos no dia 22, de forma remota, de modo a fazer com que minimamente nós pudéssemos desenvolver esse primeiro semestre de 2020, causando menos prejuízos e aproveitando esse momento como uma oportunidade de aprendizado para todos. Muitos alunos com condições técnicas e sem condições técnicas não estão participando ainda nesse momento das aulas. Mas o que nós decidimos? Que nós iríamos começar de forma gradual. E é isso que está sendo feito. Então, os nossos professores receberam treinamento pelo NEAD, os nossos alunos receberam treinamento pelo NEAD, o Núcleo de Educação à Distância da Universidade, do qual eu parabenizo toda a equipe da Proens. Os nossos professores da nossa região, já em março, já estavam fazendo o planejamento de como retornar às aulas de forma remota, possibilitando a adaptação dos seus conteúdos para as novas tecnologias, que isso vai ser o assunto, então, dessa noite. Eu vejo que nós estamos, dia após dia,
sendo inundados de novas informações e novas experiências, que muitas vezes nos causam estranhamento, outras vezes nos causam desconforto, muitas delas nos causam muita ansiedade. Só que eu também tenho certeza que esse é um caminho sem volta. Nós vamos voltar a nos ver presencialmente? Vamos. Em algum momento nós voltaremos, mas nós vamos voltar de maneira diferente, tomando cuidados, com novos protocolos, com novas responsabilidades, né? Então, esse é um momento que nós precisamos muito refletir. E como eu tenho dito para muitos colegas, né, muitos alunos também, nós não precisamos, nesse momento, nos preocupar com quantidade, né, de disciplinas que eu estou matriculado ou não, mas a gente precisa, nesse momento, viver este momento com qualidade. E eu penso que dentro da nossa região, nós temos colegas que já nos demonstraram isso. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês nesse momento, sem tomar muito tempo do professor Luciano, porque ele é a estrela da noite, é que nós, da nossa região, junto com todos os professores, todos os técnicos, todos os coordenadores de curso, todos os chefes de unidade, e da minha parte, né, estamos incluídos nesse processo, à disposição para ajudá-los e fazer com que esse processo seja o melhor e o mais tranquilo possível. Depois dessa primeira semana, que nós tivemos alguns problemas técnicos que, graças a Deus, já estão resolvidos, a gente percebe que nós precisamos, sim, sempre melhorar. E nós, dentro da nossa região, com 3 unidades ativas, 9 cursos de graduação, 2 mestrados, 3 cursos de pós-graduação, 4, se eu não me engano, porque vai começar a formação do leitor em Porto Alegre. Nós temos muitos níveis de ensino, muitos saberes compartilhados, e nesse momento nós precisamos de cooperação. Então, eu acho que essa é a grande mensagem desse momento, que mesmo não tendo a 100% das disciplinas nesse momento, nós temos sim uma boa quantidade de aprendizado nesse caminho. Então, pessoal, eu espero que todos vocês iniciem um semestre com muita alegria, com muito amor, com muita cooperação, um ajudando o outro, que da nossa parte, e eu tenho certeza que da parte da gestão da universidade, todas as barreiras, como falta de internet para alguns colegas, falta de computador para outros, ou falta dos dois para muitos deles, isso ao longo da caminhada vai ser resolvido. Então, a ideia é que, se lá em setembro, quando nós provavelmente começaremos o segundo semestre, se nós não pudermos voltar 100% de maneira presencial, que a gente volte de forma híbrida, uma parte presencial, uma parte remota, mas que até lá essas nossas dificuldades tenham sido vencidas. Então, pessoal, tenham todos uma excelente palestra agora, com um bate-papo, né, professor Leandro, com o nosso querido professor Luciano, que na apresentação do professor Leandro disse, o professor Luciano, ele é professor de todas as unidades da nossa região, né? Então, assim, uma produção importante, e então eu acho que nós vamos ter muito, muito, muito a aprender com ele. Tá certo? Tenham todos uma boa e produtiva noite de trabalho. Então, obrigado, professora Adriana. A gente fica muito feliz de ter a senhora conosco hoje, né? Porque tem uma das coisas que para mim é muito importante nesse processo de isolamento, da pandemia, é a presença da senhora no diálogo conosco, né? Eu falo do meu ponto de vista pessoal, mas penso que isso se estende a outras dimensões. Bueno. Obrigada pelo convite. Então, eu acho que é importante, antes do professor Luciano falar, a gente apresentar ele, né? O professor Luciano é engenheiro civil de formação, com graduação em licenciatura em matemática, né? Além disso, o mestrado dele é na área da educação à distância, no ensino da engenharia,
E o doutorado dele é avaliação da aprendizagem, ensino de estruturas, epistemologia, tecnologia e educação à distância. Né? Então, o professor Luciano está inserido nisso. Além dessa formação, ele tem pós-doutorado na Universidade do Porto, né? Onde foi discutir educação em ciências e matemática. Além disso, o professor Luciano dá aula em vários cursos de graduação, que eu não saberia nominar agora, mas ele é professor do programa de pós-graduação em educação da UERGS, né? E ele é coordenador na Unidade Litoral Norte, e ele é coordenador do programa de pós-graduação em ensino das questões matemáticas. Agora não me fugiu o nome do programa aqui certinho. Né? E nesse sentido, o professor Luciano ele vai trazer uma proposta que acaba integrando não só quem é produtor de tecnologia no sentido digital, mas também quem é produtor de tecnologia no sentido do ensino. Né? Nesse sentido, é importante pensar que pedagogas e professoras da área das letras também, em uma certa medida, são produtoras de tecnologia, lógico que em linguagens muito diferentes. Então, de antemão, eu já saúdo o professor Luciano Andreatta e já faço uma provocação ao professor Luciano. Professor Luciano, uh, qual é o tamanho da dependência e do controle que as tecnologias têm sobre a nossa vida cotidiana? Bom, queria dar boa noite a toda a comunidade, em especial da região 1, né? Cumprimentar e agradecer o professor Leandro ali, que fez a lembrança do meu nome ali na nossa reunião que nós tivemos da região 1 com todos os professores e funcionários e comunidade da região, a reunião coordenada pela professora Adriana Abreu, nossa diretora regional. Então, até me assustei quando ele sugeriu meu nome, né? Porque, sei lá, foi uma coisa meio inusitada, assim, eu realmente não estava esperando, né? Mas é isso um pouco, eu acho que a professora Adriana já colocou aqui, né? Uma diretora regional muito atuante, muito presente que nós temos e que está fazendo muito bem para a região. Ela colocou aqui o quanto a universidade, a nossa UERGS, ela foi pioneira nesse processo, né, de retomar o ensino remoto, cumprindo a sua função com a sociedade, especialmente gaúcha, né. Temos muitos alunos que não são do Rio Grande do Sul por conta de que nós temos ingresso pelo SISU, que é outra riqueza que nós temos. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte da UERGS, eu sou uma peça dentro da UERGS só, como o professor Leandro como a professora Adriana como o professor Leonardo Beroldi Então, a gente tem várias peças ricas dentro da nossa UERGS, várias, várias, várias. E é isso que nos torna tão especial, né? Tão diferente, tão positiva como é a nossa universidade. Então, eu estou numa fase de namoro, assim, de amor aí com a UERGS, mais intensa do que em outros momentos. Mas realmente eu estou nessa fase e que é bom, né? O que é importante, que valoriza cada um de nós, né? Quer dizer, quando cada professor se orgulha do lugar que está, porque a gente é bom também, né? Se a gente está num lugar que é bom, é porque a gente é bom também. Tem aquela máxima, né? Do como é que eu vou, aquela pessoa que tem uma baixa autoestima diz, pô, como é que eu vou fazer parte de um clube que me aceita, né? Essa é a psicologia que usa esse exemplo, essa situação. Então é mais ou menos assim, né? Pô, se a UERGS está bem é porque o professor Leandro, a professora Adriana, o professor Luciano, o professor Leonardo, a professora Sandra, e vou enumerar vários aqui, são bons também, né? Então, cara, tipo assim, eu tô nessa vibe, assim, nessa conversa. Então, o que eu vou falar é o que tem me incomodado, o que tem me angustiado, o que tem feito eu estudar, eu produzir também alguma coisa, né? Que é o impacto da tecnologia na sociedade contemporânea, né? A gente está mais acostumado com a sociedade ocidental, né? Que é a que nos representa, que a gente está inserida, que a gente conhece mais. Mas não é diferente também em outras sociedades, né? Um pouco diferentes da nossa.
Então, isso tem realmente me incomodado bastante. Até a gente, lá nos cursos de engenharia da UERGS, eu propus para o colegiado uma disciplina chamada Tecnologia e Sociedade, né? Que é uma disciplina que foi inspirada no professor Walter Basso, que é um professor titular da Federal de Santa Catarina, que é professor do nosso mestrado em Guaíba, e que é um cara que tem discutido essas questões do impacto da tecnologia há muito tempo, é um engenheiro mecânico, tá? E tem discutido essas questões há bastante tempo. Existe uma linha de estudo e de pensamento social e tecnológico chamada CTS, né? Ciência, Tecnologia e Sociedade, uma linha bem consagrada assim, de estudos sobre essas questões. E isso é, sim, preocupação também da engenharia, né? Então, a gente tem essa... eu sou engenheiro de formação, como o professor Leandro colocou, então ninguém precisa me explicar o quanto é importante uma boa técnica, né? Um bom projeto, um bom procedimento tecnológico. Eu não tenho a menor dúvida disso, e em nenhum momento em que eu faço essa reflexão, eu tô dizendo que isso não é importante. Muito antes, pelo contrário, é mais importante nos tempos de hoje. Só que não é só essa a preocupação que tem que acontecer nas faculdades de engenharia. Quer dizer, a gente tem que discutir quem que está fazendo tecnologia, como que estão fazendo tecnologia e para quem que estão fazendo a tecnologia. Isso não é preocupação de quem faz a tecnologia? Claro que é, né? Então, essa disciplina chamada Tecnologia de Desenvolvimento, uma disciplina para a graduação, ainda é eletiva. Lá em Santa Catarina, ela é obrigatória. É um espaço onde os alunos de engenharia estão fazendo essa reflexão. Então, foi muito bacana, já trabalhei um semestre com essa disciplina na graduação, então, são coisas, para vocês terem uma ideia, o que a gente fez, o que a gente desenvolveu. Começamos a estudar a questão do PIB, porque tem um autor chamado Bregman, né? Não estou lembrando o primeiro nome dele, ele escreveu um livro chamado Utopia para Realistas. Então, ele fez um estudo e ele concluiu que o índice de desenvolvimento humano dos países, ele não mudava, não tinha correlação com relação ao PIB per capita, né? Ou seja, um país não é porque ele tem maior PIB que ele vai ter um índice de desenvolvimento humano maior. Só que, mas por outro lado, a desigualdade medida pelo índice Gini, né? O Gini, aquele que mede a desigualdade, esse sim, em relação ao desenvolvimento humano, apresentou correlação. Ou seja, quanto menor a desigualdade, maior o índice de desenvolvimento humano. Então, aí a gente fez um trabalho lá com os alunos, a gente estudou, pesquisou vários os índices de desenvolvimento humano e o índice Gini de vários países e fez uma correlação. Pô, isso aí é engenharia, é matemática, é estatística aplicada na vida real, naquilo que é importante, que é o que é melhor para as pessoas, o que é melhor para a sociedade. Então, esse é o contexto um pouco de uma linha de pesquisa que a gente tem no mestrado, é o PPG STEM, tá, professor Leandro? A gente usa a sigla STEM, que é uma sigla consagrada internacionalmente, que significa Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática. Então, várias instituições estudam esse tipo de natureza epistemológica, vamos dizer assim, natureza do conhecimento, que é o STEM, né, que trata desse tema. Então, o nosso mestrado o nosso programa é Programa de Pós-Graduação em Docência para STEM. Então, lá a gente tem também linhas de pesquisa que tratam da aprendizagem, que tratam do uso de tecnologia para a educação, mas tem também essa perspectiva de uma visão tecnológica do ponto de vista crítico, né? Crítico não de criticar, mas de refletir sobre, né? Então, dentro dessa linha que o professor Leandro colocou, o que eu pensei ontem? Eu comecei a pensar, o que eu vou falar, o que está me angustiando do ponto de vista, assim, intelectual, né? Assim, quer dizer, que tipo de civilização e sociedade estamos construindo com nossos avanços tecnológicos, né? Então, que tipo de sociedade e civilização a gente está construindo, né? Com o nosso avanço tecnológico. Então, a gente observa aqui uma pandemia, que é um problema que não é novo, né? Quer dizer, a gente teve há 100 anos atrás a gripe espanhola no Brasil, mas a forma como um vírus se espalha por uma população não é nada novo, né, gente? É uma coisa completamente previsível.
né? E a gente observa que, digamos assim, o preparo das sociedades, as mais avançadas que sejam, Europa, Estados Unidos, primeiro mundo, foi pífio, né? Quer dizer, as comunidades, as sociedades, as nações não estão preparadas para enfrentar uma pandemia, né? Que é um problema sanitário já de conhecimento de conhecimento das populações, das sociedades há muito tempo. Então, isso inquieta, né? Quer dizer, para onde que está indo todo esse avanço tecnológico, né? Então, é o que a provocação do professor Leandro traz, né? Quer dizer, para quem que está sendo feita essa tecnologia, né? Então, o que tá por trás, desses avanços tecnológicos, dessas descobertas tecnológicas, são dois vetores principais, né, do meu ponto de vista, né? É o setor financeiro, né? O setor financeiro, que eu estou lendo um livro agora é uma série aí que discute justamente essas questões. É o James Bridle, tá? É a tecnologia, o fim do futuro, a nova idade das trevas. Então a gente não está mais na Idade Média nem na Idade Moderna. Ele considera que nós estamos na Idade das Trevas. Então não é tá? Por mais que o título assuste um pouco, ele não é um livro que traz uma visão negativa do mundo, mas ele faz essa reflexão. Então ele traz aqui dados nesse livro. Eu até vou mostrar, eu até vou compartilhar com vocês a capa do livro, tá? Eu acho importante o pessoal ver. Esse livro. Vou lhe interromper, porque essa da utopia para realistas ainda ele tem um subtítulo, Como Construir um Mundo Melhor, né? Isso, que é bem interessante. E para colaborar é Rutger Bregman. Exatamente. Tem para vender na Amazon. Exatamente. E esse autor, ele é um holandês que não tem 40 anos, tá? E é muito inteligente. E ele propõe uma renda universal básica, né? Para todos. E não precisa ter controle para saber se a pessoa, né, aquele controle burocrático que muitas vezes torna o processo. Não, é distribuir mesmo a renda universal para toda a população, e aí as pessoas vão poder ter acesso à cultura, ter acesso a lazer, à reflexão, né, que é uma coisa que as pessoas não fazem hoje, né? As pessoas estão cada vez mais alienadas no consumo e no trabalho que não gera reflexão, que não gera aprendizagem e só estimula o consumo. Então, que as pessoas, já que tem robô, né, para fazer tudo, né, ou vai ter robô daqui a pouco e inteligência artificial para produzir serviços e insumos para a população, que a gente então tenha recurso, né? Mas não, né? O que está acontecendo é que o recurso aí tem um outro livro, que é o livro Os Robôs e o Futuro do Emprego, do Martin Ford, que ele fala que tem uma expressão americana, né, inglesa, que chama the winners take all, né? Que na verdade ela significa, traduzindo para o português, quem ganha leva tudo. É uma coisa meio, traduzindo para o português, ela fica meio sem nexo, mas ele explica, tá? É que a pessoa que tem o domínio da tecnologia, ela tem ganho econômico em cima da cadeia de serviços e produtos na internet até o final. Então, a Uber ganha 25% de cada corrida que acontece em cada canto do mundo. Então, é uma coisa surreal, assim. Então, claro que a renda universal não vai ter, porque o recurso todo desse avanço tecnológico está indo para 5 ou 6 empresas aí, né? Google, Amazon, eBay. Não dá para encher 2 mãos aí com a quantidade de empresas que tem, que tem o domínio da tecnologia. Então, esse é o livro, que eu estou lendo atualmente, que fala dessa guerra tecnológica, né? Então, assim, é assustador. Ele visitou os grandes data centers, onde ficam armazenados as informações do mundo inteiro, né? E assim, a tecnologia que está sendo investida para ganhar microsegundos de velocidade na transmissão de informações, para acessar, para ter antes dos outros as informações sobre o mercado financeiro. Então, uma guerra tecnológica a serviço do mercado financeiro de poucos, né? Que tem, eu estou falando de investimento da Bolsa de Valores americana.
Então, tem matemáticos, tem pessoas da ciência da computação, pesquisadores de alto nível tecnológico que estão desenvolvendo algoritmos e tecnologia para esse tipo de função, né? Então essa preocupação é uma preocupação também. Quando eu estou dizendo engenharia, não é porque eu sou engenheiro, tá? É porque existe uma corrente dentro da engenharia que acha que engenheiro não precisa estudar esse tipo de coisa. Engenheiro tem que saber fazer, que não tem que saber por que fazer e para quem fazer. Existe uma linha que não é pouco, não é, digamos assim, pouco numerosa, que acha que não precisa saber por quê nem para quem, né? Não sei, o professor Leandro queria colocar uma questão. Não, eu acho que, para além da engenharia, né, eu percebo, por exemplo, as ferramentas tecnológicas na gestão pública são cada vez mais presentes no cotidiano, né, e são cada vez mais, digamos assim, decisivas nas tomadas de decisão dos policymakers, né? As tecnologias, por exemplo, na área das letras, hoje a forma como se entende o texto, a noção de texto, né, ela muda vertiginosamente. E da mesma forma a questão da leitura, né? A gente costuma dizer que se é, é recorrente uma discussão de que se lê pouco, né? Não, na verdade, a lógica da internet aumentou o quanto que um sujeito lê. A questão é o que ele está lendo, né? Que tipo de texto é esse que está lendo, né? E na própria pedagogia, a gente consegue compreender que as tecnologias interferem muito no sujeito da aprendizagem, ou seja, o aluno de 7 anos que uma pedagoga se relaciona na escola hoje é muito diferente do que o aluno de 20 ou talvez de 10 anos atrás, né? Então, nesse sentido, a minha provocação é de pensar o quanto que a tecnologia interfere na sociedade, mas também que sociedade é essa que prolifera essa tecnologia, né? No sentido de que esse outro polo, a sociedade não é um polo que não tensiona, né? E, ao mesmo tempo, a gente pensar de que existe um receptor dessa tecnologia, né? E os usos que se fazem da tecnologia, ele nem sempre é o mesmo uso que o pensador da tecnologia pensou. Eu vou dar um exemplo maravilhoso disso é Santos Dumont, né? Bom, o Santos Dumont, ele cria o avião, tem todo aquele debate, irmãos Wright, Santos Dumont, mas no mundo do Santos Dumont, ele era o inventor do avião, né? E ele vê o avião sendo transformado em uma arma de guerra. Isso causa para ele um- um- uma depressão muito grande, né? Tanto que ele se suicida, né? Então, às vezes, o uso da tecnologia ele é muito distanciado do, do motivo pelo qual essa tecnologia foi construída. E eu gostaria que pudesse falar um pouco disso, assim, né? Desses usos da tecnologia e no sentido de uma certa da internet ser um espaço de homogeneização social, assim, no sentido de que os comportamentos passam a ser pautados por uma lógica mais global do que local. Sem dúvida, né? Eu não sei se a Adriana também quer colocar uma provocação também para a gente fazer triangulando aí. Eu ouvindo você falar, Luciano, e agora ouvindo o Leandro, eu fico muito feliz assim em perceber dentro da nossa universidade nos cursos de engenharia com essas tuas experiências e essa tua aproximação entre saber para quem essa tecnologia vai, me faz pensar no lugar de onde eu falo, que é dentro da gestão pública, da gestão em saúde. Sou professora, né, originalmente, antes da direção regional, mas professora dos cursos de administração. A gente pensa que a gestão ela precisa dar resultado, mas esse resultado ele precisa gerar benefício para a sociedade.
Então, quer dizer, a tecnologia ela vem aliar a gestão a tomar melhores decisões, mas ela precisa tomar aliada com esses bons resultados. E a gente está falando de ética, de moralidade, né, de talvez um bem comum aí, um pouco esquecido dentro dessa nova roupagem neoliberal aí do Estado mínimo, né, como se o Estado não fosse necessário, e a gente está vendo que numa pandemia, quem é que está salvando vidas? Né? Então, o SUS, né? Então, assim, que é o nosso sistema tão massacrado, tão endemonizado, né? E é quem está salvando o maior número de vidas. Quem é que está salvando vidas e fazendo pesquisa? As universidades públicas. Quem é que está ajudando as comunidades onde o Estado não chega? As organizações sociais. Então, quer dizer assim, ó, nesse momento, e vendo com relação a isso, aliar todas as áreas do conhecimento. E eu acho que esse é o grande, o grande sentido na tua fala, Luciano, é dizer que a engenharia ela não vive sozinha, ela vive para as pessoas. Né? Então a gente tem que unir as ciências como um todo e sair de dentro das caixas, né? E trabalhar conjuntamente. Pela tua fala e pelas tuas experiências, e aproveitando o gancho aí do professor Leandro, o futuro se mostra cooperativo, não é? Então, quer dizer, eu crio a tecnologia, mas eu preciso também de outras ciências para fazer com que ela faça sentido e que ela não seja desviada da sua função original ou que ela seja menos desviada da sua função original. Então, eu acho que a minha provocação é no sentido de unir todas as ciências. Né? Então, assim, ó, exatas, humanas, vida e meio ambiente, para a gente ficar nas nossas 3 grandes áreas dentro da UERGS, mas tudo é importante. Olha o que é uma pandemia se não é uma relação entre vida e meio ambiente. Né? Então, quer dizer, a gente está trabalhando com ecossistemas, com a aproximação, com o crescimento desordenado das cidades que aproximam as regiões silvestres, que trazem esses animais e esses vetores para próximo das pessoas. Né? Então, quer dizer, tudo é integrado. E eu acho que é mais nesse sentido a minha contribuição, essa integração. Muito bem. Mas agora chegou aquele momento que a gente dá uma virada na discussão e a gente vai tentar pensar outra dimensão das tecnologias, mas de uma forma mais específica. Professor Andreata, como é que essas tecnologias entram no mundo da educação? Bom, a gente, até no mestrado, tanto de Guaíba, lá, o PPG STEM, quanto o PPG de Osório, né, a gente trata desse tema, né, da tecnologia para a educação. Bom, eu fazendo um gancho ali com o que o professor Leandro colocou há pouco, né, quer dizer, com a questão, essa questão da homogeneização, essa questão da própria restrição, da limitação da diversidade que surge a partir dessa massificação proporcionada. Tudo é Google, né? Tudo virou Google, conhecimento é Google, livro é Amazon, né? Tecnologia mais esteticamente adequada é Apple, e assim vai, né? Então, isso gera uma homogeneização que é perigosa, realmente, né? E até a própria questão da língua, né? O pessoal de letras pode falar bem isso, mas esse livro do Bridle fala da questão que eu queria até que o pessoal de letras nos ajudasse nisso, fizesse uma pesquisa sobre isso, se já não faz, porque o nosso pessoal de letras é extremamente atuante. É a questão da tecnologia de inteligência artificial que o novo tradutor do Google fez a partir de 2016, que revolucionou Então, é um troço fantástico que foi feito ali, fantástico entre aspas, porque... mas do ponto de vista tecnológico, a gente não tem a menor ideia, muitas vezes, o que é feito, mas eles conseguiram criar um nível de tecnologia que a tradução começou a se tornar algo... a forma como os dados estão conversando ali, eles conseguem fazer uma tradução, por exemplo, do inglês para o mandarim, a partir de uma triangulação com o português, sem precisar casar direto o inglês com o mandarim, né? Então, é uma linha de estudo bem interessante. E do ponto de vista da educação,
E assim, eu sou o entusiasta do negócio, o professor Leandro colocou no início ali, lá em 99, no meu mestrado, eu estudei a questão da educação à distância, quando ainda tinha que escrever código HTML para poder colocar uma página, fazer um documento para a web, tinha que usar código, né? Não era direto que nem um texto hoje a gente faz. Então eu acho fantástico, estou super contente. Ontem a minha aula foi bem bacana, eu adorei, todo mundo entrou no BBB aí do Moodle. É. Eu acho que não tem como a gente fugir disso, né? Não se trata de ter uma fobia à tecnologia, muito antes pelo contrário, né? O que a gente tem que fazer com que a tecnologia seja um instrumento de potencialização dos processos pedagógicos, né? E essa geração que a gente tem hoje, tem um livro chama Aijin, né? Essa geração que já nasceu com o iPhone, que é 2007 que surgiu o iPhone, né? Então, não por ser o iPhone, mas o smartphone, onde o acesso à internet através de um celular, começou lá para 2007. Então, essa geração que já nasceu com essa tecnologia, o nome da autora é Jack, eu acho, Twenge, é Aijin, né? Dizendo que as nossas crianças estão cada vez menos preparadas para a fase adulta. Então, ela faz um estudo geracional nos Estados Unidos, mas assim, abrangente, tá? É nos Estados Unidos, mas ela pegou toda a sociedade americana, tá? E é impressionante, assim, a mudança de comportamento de da geração, que ela chama de... Nós somos o... Vamos lá, nós somos tem os centennials, que são os atuais, os millennials, são os que têm mais ou menos 30 anos, e nós aqui, eu que estou próximo de 50, nós somos como é que é? Me ajudem aí, antes dos millennials. Os centennials... não, Baby Boomers é antes de nós. Não, eu não sou nada disso aí de Bloomer. Eu sou novinho ainda. Os Bloomers são antes de nós. Um pouquinho. O fato é que essa geração, ela nasceu com a tecnologia na mão, então a gente precisa utilizar aplicativo, a gente precisa interagir com eles a partir dessas questões, né? Agora, leitura é leitura, né? Ninguém vai me convencer, pode ler aí no Kindle, pode ler no Cúbia, esse da cultura, pode ler onde quiser, mas tem que ler, tem que ter reflexão, tem que ter leitura para saber escrever, para saber fazer reflexão. Então, eu acho que a gente nunca vai abrir mão da leitura, né? E a utilização de tecnologia para aprendizagem é fundamental. Eu acho que quanto mais o professor conseguir utilizar a tecnologia e ver se ela está realmente trazendo melhoria pedagógica, vai ser melhor para todos, melhor para os alunos, melhor para os professores, né? Eu acho que a professora Fabrícia, a nossa professora lá de Guaíba, ela fez algumas lives com professores da rede lá de Guaíba, justamente sobre o uso de objetos de aprendizagem, né? Que é o que sustenta e está por trás e presente nos aplicativos, muitas vezes. Então, a forma como se usa esses objetos de aprendizagem para a gente interagir com os alunos, gerar conhecimento, né? Potencializar a sala de aula. Então, tem um espaço bem significativo aí para esse crescimento, né? Estou compartilhando aqui o que o professor Andreata estava falando das gerações. Ó. Então, os millennials são esse sujeito, né? De 30 e poucos anos, geração X. Exato. É o sujeito que antigamente era chamado de meia-idade. Os baby boomers são os de idade mais avançada, e o geração Z são... nós somos a X. Nós somos a geração X, tá? Geração Não sei, X. Eu pelo menos sou geração X, né? Acho que vocês dois também. Eu estou fazendo 45, eu acho que eu também me incluo nessa. Também, Adri, também. Isso é muito importante. Eu estou fazendo... A gente faz coisas que a gente nem imagina nesse mundo, né? Mas eu estou fazendo um curso na pandemia, essas coisas de cursos que aparecem na gente, cursos sobre vinhos, né? E um dos módulos do curso lá é a questão... Eu estou mais interessado na questão do vinho do que do comercial do vinho, né? Mas um dos módulos do curso é a questão de pegar construção de público-alvo
para construção de marketing, né? É uma coisa bem específica. E esse gráfico dessas gerações é determinante, assim, né? Por exemplo, eles identificaram que no paladar do sujeito há uma tendência de, conforme vai avançando, o sujeito gostar do paladar mais amargo, né? Então, coisa que um jovem ele tem menos propensão a gostar do amargo, quando vai chegando na idade mais adiantada, o amargo, isso muda o tipo de produto que é anunciado para esse sujeito. Algo bem interessante. Mas a gente aprende a beber vinho com a idade, né, Leandro? Quando a gente é adolescente, a gente toma vinho suave. Depois que a gente começa a tomar um bom vinho seco, a gente não volta mais naquele vinho suave. E aí vou dar uma divino chato aqui. E aí tem uma situação, né? Quanto mais açúcar residual no vinho, né, mais produtos você precisa colocar nesse vinho para que ele se mantenha, né? E mais você tem dor de cabeça, né? Então é muito comum assim, o sujeito jovem toma um vinho muito doce, cheio de aditivos, e tem uma experiência ruim, e acha que vinho é uma coisa ruim. Mas a gente não está aqui para falar de vinho hoje. O professor Andreata está compartilhando algo conosco. Esse livro a Jean Twenge, tá? Por que as crianças... A Aijin, né? Que é a geração essa... Ela deu esse nome, Aijin, que são os centennials, né? Tem alguns nomes diferentes, mas são os centennials, tá? Que é porque ela questiona por que as crianças super conectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta. Esse livro aqui é imperdível. Para quem é professor, para quem é pai, para quem é mãe, sabe? Porque é para entender a geração que a gente está lidando, entende? Se já é diferente para pegar... a gente observa, eu canso de observar isso quando estou assim, interagindo com uma pessoa que tem pelos 30 anos, que são os millennials, é outra cabeça, gente. É outra cabeça, é impressionante. Então, eu recomendo, assim, esse livro, né? E é o que eu estava dizendo, né? A leitura... A leitura é algo imprescindível para a gente, né? Nada vai substituir esse crescimento que a gente tem com a leitura, por mais que a gente tenha tecnologia, que a gente tenha atalhos aí para diversas aplicações, né? A gente está falando aqui, a gente vai se lembrando do que a gente leu, né? Do que a gente pensou, do que a gente refletiu. Então, é bem interessante, assim, esse estudo geracional aí que a gente, inclusive o comportamento mudou muito, né? A Adriana colocou ali a questão que também é impossível a gente não pensar nisso agora, né? A questão da importância do Estado, né? Esses dias eu estava assistindo uma palestra de profissionais ali ligados à construção civil. Cara, o nível de alienação dessa gente, o pensamento dos caras é o seguinte, imposto é para desvio de dinheiro, entende? A visão que os caras têm é essa. A única coisa importante é a produtividade, a eficiência e a capacitação da mão de obra. Não existe outra coisa. Então, assim, o consenso de Washington lá, do Reagan, da Thatcher, eles foram muito bem-sucedidos nessa lavagem cerebral, nessa revolução cultural que eles fizeram, né, às avessas, nas pessoas. É impressionante. Só existe, o mercado o mercado de consumo, o mercado de construção, sabe? Ser professor, ser membro de uma organização social, presidente de um sindicato, isso aí parece que não interessa. Simplesmente não interessa, entende? Não é o objetivo primeiro de um engenheiro é ser empresário, ou é ser empregado de uma empresa de engenharia. Nem a atividade liberal dentro da engenharia, isso é uma coisa que eu bato o pé e eu comparo muito com a medicina. A engenharia, ela é completamente corporativa no seu exercício profissional, entende? Ela é dominada pelas empresas e não pelos profissionais, como a medicina talvez até um pouco demais, né? Mas a Unimed, que é o convênio mais forte que tem aqui no Rio Grande do Sul, só pode pessoa física. Não pode uma empresa, um hospital, ele pode atender pela Unimed,
Mas o médico que vai atender aquele paciente tem que ser pessoa física. Não pode nem ser empresa. O médico que tem empresa não pode, tem que ter CPF. Por quê? Porque é a atividade liberal. É a mais-valia do Marx. Entende? As pessoas falam com o Marx como se fosse um palavrão, mas vamos falar do Adam Smith, então. Nós estamos presos a esses caras ainda. A gente não tem. Isso é uma coisa que o De Masi coloca, o Domênico De Masi, que é outro cara fantástico, que viveu, que tem 80 anos e está escrevendo sobre o que está acontecendo hoje, inclusive sobre a pandemia. Ele falou sobre a pandemia da janela do apartamento dele em Roma, no auge da pandemia. Então, assim, ó, nós vivemos uma sociedade desorientada. Por quê? Porque a gente não tem ninguém que está fazendo o que o Marx fez e que o Adam Smith fizeram lá no final do século XIX, final do século XIX, início do século XX, antes. Ou seja, nós não temos um marco teórico, uma referência sociológica para o que a gente está vivendo hoje. Talvez o Harari, o Yuval Harari lá com o Homo sapiens, Homo Deus, tá dando algum norte para nós, o próprio De Masi, mas tá todo mundo, o De Masi chama, a sociedade desorientada. É outra sugestão que eu dou, assim, que eu tô lendo e que me fez bem, né? Mas eu acho que a grande questão das teorias liberais é que quando chega em momentos chave, né, elas acabam não dando conta, assim. Acho que, por exemplo, o resultado dos Estados Unidos na pandemia é algo muito claro, assim, é um sistema de saúde todo pautado, onde eu, sujeito, pago pela minha própria saúde, né? E a pandemia é algo que impõe que não adianta eu ser saudável se o meu vizinho do lado não for, né? Se eu não, se o meu vizinho do lado não for pobre e não ter acesso à saúde, eu acabo me prejudicando junto. E a ideia é de você construir a saúde a partir da noção de coletividade e não de indivíduo. Então, o sistema de saúde dos Estados Unidos não é que ele estava despreparado. Ele, filosoficamente e estruturalmente, ele nunca estará preparado para uma ação como essa. Porque é um sistema que pensa sujeitos individuais, não pensa a saúde enquanto um bem coletivo, né? E, de uma certa forma, mesmo em países ultraliberais, como, por exemplo, o Reino Unido, né? O Reino Unido é um país ultraliberal, mas o sistema de saúde lá é público. E todas as mensagens de marketing do Reino Unido estavam falando assim: vamos garantir a segurança do nosso sistema de saúde. Sistema de saúde no Reino Unido era campanha de marketing. Ou seja, em uma certa medida, a gente consegue perceber que algumas coisas em momentos chave, a participação do Estado ela é fundamental. E a outra coisa que é muito interessante é as repercussões ambientais da pandemia. Tem várias pesquisas aí publicadas de o quanto que há vários indicadores de meio ambiente melhoraram em meio ao isolamento social, né? E a Sim. gente fica pensando, por que, afinal de contas, precisamos acelerar o processo de uso de tecnologias de uma forma tão desenfreada, né? Do ponto de vista capitalista, é muito claro, quem tiver acesso à tecnologia, o professor Andreata já nos explicou, ele tende a ter mais acesso ao lucro, né? Mas talvez não precisemos disso tudo, né? Qual é o preço desse lucro? Eu acho que essa é a pergunta. É que o preço do lucro quem paga é todos, né? Então, sobretudo aqueles que não têm condições de pagar. E assim, sendo uma questão de atualidades, assim, ontem o Senado estava votando o Estatuto de Saneamento Básico, que inclui a privatização do serviço de água, né? E aí vem toda uma série de pesquisas que mostram quais são as repercussões da privatização do serviço de água no mundo, né? Bueno, dito isso, a gente já está meio que se encaminhando para o final dessa conversa. Eu gostaria que o professor Luciano pudesse falar um pouco para nós sobre o papel das tecnologias nas pandemias, na pandemia, como ele vê as tecnologias nesses tempos que a gente está vivendo. Se não houvesse esses recursos, a gente estaria certamente numa situação mais difícil, né?
Houve de fato as próprias empresas que oferecem serviços estão possibilitando que as pessoas utilizem fizeram alguns planos emergenciais para que possam interagir com, né, esses programas de videoconferência, de comunicação mais efetiva, né? Claro que a gente ainda não sabe como que isso está chegando em todas as pessoas, né? No caso do Brasil, né? A gente estava até acessando o dado hoje, a gente é o segundo país mais desigual do mundo, tá? A gente só perde para o Catar, né? Então a gente tem 250 milhões de brasileiros com mais de 16 anos, dos 150 milhões de brasileiros com mais de 16 anos, só 30 milhões precisam prestar contas para a Receita Federal, ou seja, os outros 120 milhões sobrevivem com uma renda mensal inferior a 2.380, né? Então eu não sei como é que... Eu estou falando aqui, né? Estou aqui com uma internet com fibra ótica, né? Com plano mensal. Se não fosse essa internet de fibra ótica, eu não estaria conseguindo falar com essa mesma tranquilidade que eu estou falando hoje, né? Uma coisa que custa R$ 120 por mês, né? Então, eu acho que a tendência certamente é uma exclusão ainda maior, né, dos setores mais vulneráveis da população, né, da população mais vulnerável. A discussão é tecnologia para quem, né? Exato. Então, teria que haver, aí, o que a Adriana enfatizou ali, teria que ter centros públicos de acesso à internet, mesmo com a pandemia, coisas que fossem, até para os nossos próprios alunos, né? Polos onde os alunos possam acessar, alunos da rede pública. Como é que fica alunos nessa live que a gente fez ontem com professores da rede de Guaíba, da rede municipal de Guaíba, os caras não têm fibra ótica em casa, entende? Então, teve um caso lá que a professora, que é por WhatsApp, a comunicação é por WhatsApp pela rede 3G, que isso eu acho que o pessoal acaba tendo, né? Então, daqui a pouco tem que ter... Eu acho o seguinte, ó, tem que fazer com os instrumentos que a gente tem. Esse dia eu estava com meu pai tem quase 80 anos e está com uma comorbidade bem importante em função do problema do coração, e ele é professor também. E ele, eu quero dar aula particular e tal, mas não sei tecnologia, o Zoom, o Google. É o seguinte, ó, eu peguei o meu celular, olha aqui, ó, eu tenho um quadro branco aqui, ó, botei o celular no WhatsApp, por vídeo, e aí você faz assim, ó, explica assim, usa o WhatsApp. Então eu acho assim, ó, qualquer coisa que a gente consiga fazer tem que fazer com o que a gente tem na mão, entendeu? Se for um vídeo pelo WhatsApp, faz. Se for entregar um pendrive pro cara fazer o pendrive, ler o que está no pendrive e depois devolver o pendrive, faz também, né? Eu acho que tem que prever esse tipo de ação. Tem um colega meu no Paraná que está fazendo uma pesquisa sobre como as crianças de educação básica do Paraná, e ele está fazendo registros fotográficos, né, vem lidando com a educação em casa. E eu vou compartilhar com vocês uma das fotos que ele compartilhou conosco. Aí vocês façam o seu juízo de valor. É assim que as crianças estão estudando na educação domiciliar, onde ele está vendo, né? Porque muito provavelmente nem energia elétrica tem para estudar dentro de casa. Então, a desigualdade é um negócio, assim, brutal, né? Sim. E... Não, isso aí. Enquanto a gente não... E qual é o grande instrumento para reduzir a desigualdade? Aí que vem o sucesso do consenso de Washington, né? Na tal lavagem cerebral cultural que eles fizeram. Qual é o grande instrumento para descentralizar e para desconcentrar a renda? Imposto, né? Imposto, é simples. É o único jeito, é o que o Eduardo Moreira fala, né? Tem um monte de... Ele dá o exemplo dos castelos de areia, é o engenheiro civil até o cara. Ele fala o exemplo dos castelos de areia. Como é que eu faço para... A quantidade de areia é a mesma, entendeu? Os castelos mais altos de areia vão ter que pagar mais imposto para aí quem gerencia o imposto, que é o bem, são os governos, vão distribuir essa areia para todo mundo, entendeu? Quanto menos imposto tiver, mais buraco vai ter. E mais castelos de areia vão ter, não tem jeito. É simples. Só que aí conseguiram, né?
cada imposto, né? Porque a gente tem, a questão é a destinação, né? É o recebimento desse serviço. E para que isso funcione, o controle social também. Vocês lembram, se a gente for pensar em Porto Alegre, há não muitos anos atrás, né? Faz 20 anos que eu moro em Porto Alegre, região metropolitana, né? Então eu vim de Santa Maria, mas a gente é de uma geração de lutas, né? Lutas por tudo, lutas pela passagem do ônibus, né? Lutas, quer dizer, o controle social, a sociedade organizada, ela está se perdendo. E é esse processo que daí a gente fica se questionando, né? A internet vai chegar em casa, mas eu tenho saneamento, eu tenho energia. Exato. Adianta a internet passar na frente de casa, você não tem nem luz, né? Então, assim, quer dizer, a gente vê que existem algumas comunidades que são organizadas ainda, né? Mas aí a questão desse volume de opressão que não deixa as pessoas irem para a rua, né? Ficam reprimindo essas manifestações, e o pior, né? Tirando alguns componentes que eram básicos da nossa sociedade, coisas que a gente conhece muito bem, né? Como consulta popular, orçamento participativo, questões assim que o cidadão ia pessoalmente votar e escolher aquilo que era melhor para sua comunidade, né? Então existe assim, ó, o micro está sendo esquecido e só o macro importa, e as pessoas não estão tendo a oportunidade de trabalhar. E aí, e a tecnologia é que fica, né? A gente pode fazer consulta popular pela tecnologia, a gente pode fazer utilizando tecnologia, mas as pessoas precisam também ir. Né? A gente vê essa inércia. Então, assim, essa falta de ação desse controle social para que esse imposto possa chegar. Eu acho que tem uma coisa muito interessante da gente pensar, que é a crítica dos capitalistas sobre eles mesmos, né? Quando o Keynes ele vai fazer a crítica ao liberalismo, o Keynes não é um socialista, né? Sim. Essa coisa que as pessoas imputam rótulos nos dias de hoje de uma forma, não. O Keynes é um capitalista, e o Keynes está dizendo assim: o liberalismo não é capaz de promover bem-estar. A tese do Keynes é essa: o liberalismo não é capaz de promover bem-estar. Por quê? Por causa do desemprego, por causa da taxa de juros e por causa do descompasso entre a emissão da moeda e a quantidade de laço disponível. Basicamente são esses três fatores, né? E o Keynes vai dizer não. Então, para criar bem-estar, é preciso que o Estado tenha intervenção. Tem um outro autor muito importante da economia que chama Friedrich Hayek, né, que é, digamos assim, o papa do neoliberalismo. O Hayek, é muito engraçado isso, o Hayek ele foi professor na mesma universidade que o Keynes, na década de 40, nos Estados Unidos, só que ele era um professor iniciante, assim, e o Keynes já era o Keynes na década de 40, né? E o Hayek vai dizer assim: concordo com Keynes na avaliação. O liberalismo ele não é produtor de bem-estar. Mas quem diz que bem-estar é uma coisa importante? Né? Que a gente precisa de desenvolvimento, que a gente precisa agregar tecnologia, o que a gente precisa é uma série de outras situações. Então a gente cria esse tal do neoliberalismo, que ele não é preocupado com bem-estar. Isso é uma coisa que precisa ficar bem claro. Só que quando isso vem para o cenário brasileiro, né, o cenário brasileiro é um cenário onde o conceito de bem-estar ele é senso comum, né? Então, você não consegue no Brasil hoje fazer uma campanha presidencial sem você falar que apoia a saúde pública, né? Mas como um neoliberal faz uma campanha dizendo que vai apoiar a saúde pública se o neoliberalismo é a favor da privatização da saúde, né? Então a gente começa a construir no Brasil vários tipos de hã, hibridizações desses conceitos que são muito mais conceituais do que materiais, né? Se a gente for pegar o governo Bolsonaro, e aí não estou fazendo juízo de valor, o governo de Bolsonaro é um governo atravessado por uma série de contradições, né? Você tem uma doutrina liberal, você tem uma doutrina de costumes, que é pautado pela igreja e é pautado pelas milícias e pela lógica da segurança, e você tem uma política corporativa que é pautada pelos militares, que são corporativistas, né?
e burocratas, e de uma certa forma, se opõem às outras condições. Então, nesse sentido, o que a gente vê são uma série de hibridizações. Bom, acho que a gente faz uma rodada final para a gente se despedir, porque a gente já está com 1 hora de gravação Tá boa a conversa, e né? a conversa estava boa, tá bem? Então, acho que a gente pode fazer uma rodada, a professora Adriana começa e eu termino. Bom, eu fico muito feliz, assim, e quando a conversa é boa, a gente não percebe o tempo passar, né? E quero fazer com que essas suas reflexões aí, elas perdurem aí por algum tempo, porque nós precisamos pensar na tecnologia e pensar nas pessoas, né? Essa eu acho que é a grande lição que a gente tem e espero que a gente consiga sair dessa um pouco melhor, não é? Então, da minha parte, eu quero agradecer a oportunidade de ter estado com vocês aí nessa noite. Eu vejo que a gente tem tantos colegas brilhantes, né? E da minha parte, eu aprendi muito. Né? Fiquei a fim de ler os livros. Depois que eu terminar meu doutorado, eles já estão na lista, professor Luciano. Então eu vejo que a gente ganhou muito, né? Espero que os demais aproveitem tanto quanto eu aproveitei esse momento. Então, finalizo aí dando novamente boas-vindas a todos a esse semestre diferente e que a gente possa aprender muito com tudo isso e pensando que a gente, né, dentro da nossa região, a gente tem as 3 áreas, né? Nós temos as exatas, nós temos as humanas, e nós temos vida e meio ambiente, representado lá na unidade do Litoral Norte, lá com o curso de Ciências Biológicas. Então, nós precisamos fazer mais momentos integradores, né, e cooperativos para que as 3 áreas também, com base num tema, possam demonstrar o quanto interligadas elas estão. Eu acho que esse é o nosso grande ganho aí, eu acho que é o nosso legado desse momento, que eu espero que fique aí por muitos e muitos anos, não só na nossa região aí, mas em toda a universidade e em todas as comunidades que a gente está inserido. Então, muito obrigada, né? Muito obrigada a vocês, muito obrigada, professor Luciano, pela riquíssima apresentação e pelas dicas de leitura aí, que eu tenho certeza que quem não anotou vai olhar o vídeo de novo aí e vai correr atrás dos livros. Muito obrigada. Não, eu queria agradecer mais uma vez aí o professor Leandro, a professora Adriana, né? Reforçar que eu sou uma peça dentro da UERGS, que é nossa, e que está, graças a Deus, cada vez melhor, mesmo diante de todas as suas adversidades. Deve ser por causa da gente, porque, em grande medida, porque nós acreditamos e amamos e torcemos e lutamos por ela, né? Então, fiquei muito contente de poder ter essa conversa com vocês, e desejar a todos os nossos colegas, né, e aos alunos também, que é da nossa região, que a gente tenha um excelente semestre e que a gente, eu vou até citar para terminar uma parte aqui do livro aqui do Bride, aquele livro sobre a Idade das Trevas, né, em que ele fala que ele fala da necessidade, né, que a conexão entre a dependência excessiva da instrumentação e as pressões econômicas engendram a dependência. Então, o homo ludens, né, que é a dimensão humana da criatividade, né, foi superado pela sisudez da finança corporativa. Então, que a gente pense de uma maneira, diante do iminente fracasso da máquina, né, em distribuir renda, em desconcentrar recurso, né? Está evidente o quanto os algoritmos estão potencializando a desigualdade e a miséria no mundo, né? Vamos tentar reintroduzir o Homo Ludens na pesquisa científica e no semestre de 2020/1 remoto na nossa UERGS. Um beijo, um abraço a todos e muito obrigado, colegas. Eu agradeço ao professor Luciano, ao professor Adriana. E dizer, professor Adriana, que quando eu estava no doutorado, eu fiz uma lista de coisas que eu faria depois do doutorado. Tinha uns 15 itens, eu devo ter feito uns 2. Eu ia...
Esses dias eu revisitei ela e eu não tenho mais interesse de fazer uns 10, Ah, né? Então as coisas vão mudando, né? Fala agora então, né? É, é isso aí, já entendi, já entendi. tem um outro recado para doutorandos que eu sempre dou, que é uma citação da professora Rosane Molina, professora da Unicinos, que faleceu, que ela dizia que assim, que o sujeito se transforma em doutor depois de 10 anos defendido a tese, É verdade. né? Porque Eu já ser ouvi um isso. doutor é mais do que ter um título. Ser um doutor é fazer coisas que doutores fazem, Exato. né? E fazer coisas que doutores fazem implica em aprendizagem, em tentativa e erro, em uma série de situações. Então, acho que eu ainda estou me colocando nessa. Não tenho 10 anos de doutorado concluído, tenho 6, né? E estou nesse processo ainda. Bom, E que bom que a queria, gente tem colegas para aprender, né? queria encerrar fazendo um convite à comunidade do Campus Regional 1. A gente está inserido num canal que é o canal Debates na UERGS. Esse canal ele propõe vários tipos de vídeos, né? Na maioria das vezes com professores da UERGS e discutindo temas diversos, né? A gente fez uma série que chama Educavírus, né? Essa série está no ar, enfim, a gente ainda não terminou ela. A ideia é que a gente entreviste nessa série todos os professores do programa de pós-graduação em educação, né? A gente iniciou uma série que chama Conversas com o Reitor, que a gente vai ter uma entrevista por mês com o reitor, ele fazendo uma espécie de balanço das atividades da gestão, né? E outras séries de vídeos estão sendo programados para serem feitos. Esse canal existe porque eu não queria que os alunos em meio à pandemia ficassem sós. Eu acho que essa é uma tarefa nossa, né? O aluno não é só aluno da gente quando está dentro da sala de aula, né? O aluno é aluno da gente sempre, porque as coisas que a gente ensina para eles transformam eles permanentemente, né? Então, nesse sentido, eu queria fazer o apelo de que quem tiver dificuldade de acesso, quem tiver algum problema relacionado, nos procurem. A gente está num momento muito receptivo a tentar resolver problemas e situações, porque é um momento sui generis, é um momento diferente. Então, nos procurem, a gente vai estar sempre disposto, o professor Adriano está sempre disposta, o professor Andreata também, e todos os professores da universidade, para que a gente possa resolver problemas, para que a gente possa não ficar sozinho nesse momento. Tá bem? Agradeço a todos, me despeço, né? E a gente segue na batalha. Muito obrigada, gente. Um abração. Obrigado, colegas. Bom semestre para todos.